Bom, a gente fez a condicional, a gente fez a devolução dos itens que o cliente não ficou, e agora o cliente fala para você, né? Olha, pode fechar essa condicional para mim. Essas peças que estão aqui eu vou ficar, mas não me baixe o item barbante que a gente mandou lá, que esse ainda eu tô na dúvida ainda, mas esses outros três itens pode baixar. Então a gente vai importar essa condicional. Vamos começar uma nova venda. Vou até colocar o nome aqui como se tivesse Camila aqui, por exemplo, tá? E vou dar um Ctrl I e vou colocar um 78. Eber, onde eu vejo que esse é o número da condicional? Onde que eu vejo isso? Aqui em condicional, você vai verificar que tem esse documento, é esse documento que a gente informa ali, tá? Eber, também não lembra esse código de atalho, Ctrl I para importar condicional, não tem problema. Aqui no menuzinho tem as opções e Ctrl I importar condicional da mesma coisa. Vou colocar o código 178 e vou mandar importar. Aí ele me deu essa mensagem, ó, o cliente de condicional diverge do cliente selecionado na venda. O que que isso quer dizer? O cliente da condicional é Eber. E o cliente que está aqui dentro da venda é Camila. Então ele não permite que eu importe uma venda para uma cliente diferente do cliente que está aqui na condicional, tá? Se for consumidor, ele muda isso sozinho. Ele entende que se eu tiver consumidor, ele muda sozinho, tá? Mas o sistema já visa isso aqui para evitar qualquer tipo de erro. Então, se eu estou numa venda de um outro cliente que não seja consumidor e tentar importar essa condicional, ele me dá aquela mensagem anterior. Então vamos dar Ctrl I e vamos importar. Você vai ver que ele vai mudar esse cliente consumidor para Eber, tá? E aí, aqui tá todas as peças que é para mim faturar, mas o cliente me disse que esse barbante aqui ele não quer que fature. Digamos que fosse uma blusa, uma saia, tá? Ele não quer que fature. Então eu venho aqui e coloquei zero. Os itens que eu não quero importar, eu mudo para zero, tá? Deixa eu tirar aqui para ficar melhor. E aí, eu selecionei todos os itens que o cliente mandou faturar, eu confirmo. Ele trouxe para cá, ó, mudou para Eber. Então, aqui eu tenho todos os itens. Agora eu vou dar um F6. Vou concluir essa venda. Vou colocar aqui que foi em dinheiro mesmo. Só para poder concluir essa venda. Beleza. Então, eu fiz essa conclusão dessa venda. Essa venda eu fui ali e concluí ela. Então, ó, já foi sincronizada, tá tudo certinho. Se eu vir em condicional, ainda tem pendente. Se eu entrar nela, vocês vão ver que tem os itens estornados e tem os itens já faturados desse cliente, tá? E aí tá pendente esse item. Agora, Eber, e se eu quiser cancelar que o cliente devolveu essa peça? Eu tenho dois caminhos. Vim aqui em devolver e devolver esse item, eu posso cancelar também. Excluir, perdão. Eu posso excluir. Vamos tentar excluir para verificar. Eu vou fazer a exclusão e vou colocar que cliente não ficou com o item. Mas essa venda, vocês vão ver que ela não ficou como cancelado, tá? Por mais que eu cancelei, por quê? Cadê? Se você vir aqui agora e eu peço cancelada, essa venda ela não está como cancelada. Se a gente colocar aqui Eber, que era 178, né? Se eu clicar aqui, ele ordena, né? Qualquer uma dessas colunas aqui, se eu clicar, ele vai ordenar, ó, não está aqui 178. Vamos ver como faturado? Ela está aqui como faturado. Por quê? Lembra quando a gente está fazendo a devolução? Vou parar aqui, deixa eu colocar como a pendente. Aqui tem uma informativa seguinte, ó. Ao devolver todos os itens pendentes, se nenhum item for faturado, ficará como cancelado, perfeito? E se houver item faturado, o item ficará como. Se tiver item faturado, ele ficará como faturado. O que que eu quero dizer? Se eu tivesse lá 10 itens, beleza? Desses 10 itens o cliente ficou com duas peças e eu cancelar os 8, dá cancelar direto aqui. Como nessa condicional houve um item faturado, ele vai setar que essa condicional foi faturada. Porque, mas devolveu os outros 8, eu cancelei. Sim, mas houve itens dentro dessa condicional que ele foi concluída a venda. Então ele não entra como cancelado, ele entra como faturado, porque houve itens faturado. Tanto se eu devolver todos ou se eu cancelar, havendo itens faturados, vai acontecer isso. Agora dos 10 itens, se eu clicar aqui em excluir, aí ele cancela todos os itens. Eu posso tanto vir aqui para cancelar, como devolver todos os itens, tá? Ele vai fazer a mesma situação aí e vai setar como cancelado, porque nessa condicional nenhum item dela foi faturado. Que a ideia da condicional é converter em venda, tá? Então, por isso aí que o sistema trata essas operações nesse formato, tá? E se eu vim aqui agora tentar de novo, vamos colocar aqui e Ctrl I, vou dar um novo aqui, começar e dar um Ctrl I e colocar 178, ele vai dizer aqui para mim, ó, condicional com status faturado, não pode ser importada, porque todos os itens dela ela já foi resolvido, o ciclo dela já se concluiu, então não permite mais
eu fazer nenhuma importação e nem tentar editar item, tá? Se eu vim aqui na condicional agora e vamos colocar aqui para, cadê, faturado, e vou tentar editar para incluir itens, se eu for tentar fazer uma nova inclusão, ele vai dizer que a condicional está com status de concluído, nada pode ser faturado, tá? Então é isso que funciona. Eu não consigo fazer edição de itens que tiver com status cancelado e nem, se eu tentar editar aqui, ó, vou colocar de novo aqui, ó, não pode ser porque o status já está cancelado. Então, se a condicional tiver com status cancelado ou com status faturado, eu não consigo mais editar ela. Só consigo editar ela se ela tiver com status pendente. Aí eu consigo incluir mais itens, devolver itens e tudo mais, beleza? E aqui dentro a gente tem os filtros, né? De buscar pelos cancelados, pelo nome do cliente, que contém algum produto, que foi de determinado vendedor, coloca a data de emissão, a data de fechamento. Então aqui eu consigo fazer vários filtros aqui dentro de condicional. Então aqui a gente encerra a questão do condicional, a gente fez a condicional, a gente devolveu itens, a gente cancelou itens, a gente faturou também. Então aí a gente concluiu aqui todo o ciclo da condicional. Perfeito? Bom, essa foi mais uma aula agora do módulo de PDV. E agora a próxima é devolução.